Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de se sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e semelhança, e vestir-se com todas as cores, experimentar todos os sabores, e entregar-se todos os amores, sem preconceito nem pudor. Tempo de entusiasmo e coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se presente e tem a duração do instante que passa. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui conversando com vocês, trocando as nossas energias, claro, fazendo sempre novos amigos. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que nós temos falado ao longo dessa nossa caminhada, sobre a quirologia, a leitura das linhas da mão, que é um trabalho assim fantástico que o professor Javer desenvolve já há muitos anos, tem ajudado muitas pessoas, porque porque na verdade, quando a gente aprende a lidar com as linhas da nossa própria mão, você está se conhecendo melhor, está sabendo como lidar com você, com seus próprios dragões, né? E com os seus próprios talentos, para onde você deve ir. E a gente então trouxe novamente o professor Javer, que tem feito vários cursos dessa natureza na Nirvana, e hoje trazendo mais novidades para quem já fez o curso pode fazer novamente, né, Javer? Exatamente. Um bom dia a todos, né? E eu convido a todos, mesmo aqueles que já fizeram o curso, as palestras que eu já fiz com relação à quirologia, eu vou estar fazendo nesse final de semana um grande curso com muita vivência, muita prática. Então, assim, aqueles que já adquiriram um livro e já estão lendo vão ter a chance de estar colocando em prática tudo aquilo que está sendo feito de leitura. E como o tema atual é crises, né? Então a gente tem como estar trabalhando e mostrando para essas pessoas a linha de desenvolvimento de trabalho,
a parte emocional, a parte financeira. Muitas das pessoas que perderam dinheiro, a linha de dinheiro está apagada na mão. Puxa então, vida. tem como estar trabalhando essa linha para que ela volte a ter a energia do indivíduo resgatar esse dinheiro? Tem. O trabalho, está desempregado há muito tempo. Como é que está essa linha do trabalho? Então, linha de trabalho, linha de dinheiro, comunicação, e mexe saúde, também, né? que eu acho e o lado fantástico. emocional vai ficar totalmente abalado. A síndrome do pânico, o medo do futuro, o medo do amanhã. Então, tudo isso dá para a gente começar a trabalhar dentro da leitura da mão. Então, eu gostaria até que você esclarecesse qual a importância de se aprender uma ciência que é milenar e podemos, de alguma forma, botar em prática. Qual a importância disso? Bom, a importância, assim, como é um mapa que a gente tem Nas diariamente na mão, a gente olha para a mão e vê a mudança. É uma mudança, assim, que diariamente a linha aparece ou ela pode sumir. E se a gente cultivar essa linha, né? Existem os trabalhos científicos e cirurgias que já foram feitas nas linhas para criar linhas nas mãos. A gente pode riscar essas linhas, pode criar essas linhas, assim como também apagar uma linha. Pode criar um atalho para que essa linha tenha a energia dela fluindo dentro da terminação nervosa, da parte emocional, do tecido. Tem como fazer isso. Esse mapa que nós temos nas mãos fala muito sobre a saúde, que também, além da crise, é a saúde. Isso, afeta a saúde. A saúde, né? A personalidade, o caráter da pessoa, a vida emocional, como é que está, a parte financeira. Então dá para ter um retrato do indivíduo, o que ele está fazendo da vida dele. Mas você pode ter uma previsão se você vai ter algum problema de saúde? Tem porque assim, existe toda uma série de diagnósticos que a gente faz em cima dos pequenos traços que cortam linhas principais. Acidentes que acontecem, asterisco, nós temos ilhas, temos quadrados, temos triângulos, tem grade, tem pintas, tem calos que a gente acaba colocando na mão, e principalmente as linhas que vão ficando enfraquecidas, elas vão apagando da mão, né? A semana passada atendi uma pessoa que ela praticamente não estou conseguindo fazer nada. Falei, também pudera, você não tem linha de destino, você apagou aos 30 anos. Linha de coração, praticamente você tem uma série de correntes. E linha de cabeça, ela estava apagando a linha de cabeça. Então ela não tinha estímulo para fazer algo e muito menos pensar em fazer coisas nenhuma. E a linha de dinheiro apagando. E eu vou viver muito. A linha de vida muito forte, querendo viver, querendo resgatar tudo isso. Só que é uma pessoa que estava perdida, sem uma direção. Então, através da quirologia, a gente também pode direcionar o indivíduo o que ele tem que fazer com o destino dele. Sem objetivos, você não chega em lugar nenhum. Então, o indivíduo com a linha de destino parada no tempo, ela tem que receber uma informação de que, olha, o que você está fazendo no tempo, você está parado, o tempo está passando e você não está produzindo nada. O que você gostaria de estar fazendo nesse momento? O que você tinha, né? Aquela famosa brincadeira, quando você crescer, o que você vai querer ser? Então, quantos objetivos, quantos desejos estão jogados num passado, na mão esquerda, que a pessoa não está conseguindo colocar no presente? Então, é resgatar o que vem do passado para o presente e se realizar, sentir prazer nas coisas que possam estar fazendo. Então isso é um resgate muito bonito, porque assim, a quirologia ela vem mostrar como a iridologia, a aurícula, que são mapas que a gente fala sobre o indivíduo, se tem doença, se não tem. Na mão também a gente vê isso. Javier, você se referiu à pinta, e quando você falou, eu lembrei que há muitos anos eu tenho essa pinta na mão esquerda, né, esse dedo de Deus. O dedo de Deus. O monte de Vênus, que é debaixo do polegar, que é essa região aqui assim, onde você tem a pinta mais ou menos nessa região. Ela trata muito de relacionamentos, de família. Então, assim, vamos colocar que você tenha uma bronca, né, uma mágoa com alguém da família. Então, isso ainda continua na sua vida. Mas você acha que desaparece? Ela pode desaparecer com o passar do tempo. Então ela vai clareando ou intensificar. Né? Se você assim convive com esse problema e não consegue lidar, então ele pode deixar mais manchado ou praticamente clarear essa pinta.
Agora, as pessoas que vão estar nesse curso sábado na Nirvana, aliás, o telefone da Nirvana você sabe, né? 4229-7444. Pode começar a ligar, deixar reservado, mesmo aquelas pessoas que já fizeram outros cursos. Tem coisas novas e principalmente essa vivência que nós vamos fazer na prática, tirar as dúvidas daquelas pessoas que estão lendo o livro e praticamente algumas entram em contato, vamos conversar, vamos vivenciar. Então vai ver essas características em outras mãos. Então vão poder vivenciar a linha que está sumindo na sua tem e no outro que não tem. Então significa que a pessoa, além da parte teórica, vai ter a parte prática e ela vai aprender a ler a sua própria mão. E assim é como ler também a mão dos outros. Né? Porque ela vai identificar uma mão que ela está vendo, que na teoria fala-se, por exemplo, de uma linha quebrada. E ela não tem uma linha quebrada na mão. Então fica difícil dela ver no livro ou mesmo identificar. Então ela vai ter a chance de ver em outras mãos essas características. Então vai ser muito produtivo para quem realmente quer trabalhar com isso. E quanto tempo de duração? Nós vamos fazer das 9 da manhã às 4 da tarde. Vai ter um período de intervalo para almoço, mas vamos fazer assim uma coisa muito ativa, muito dinâmica para que as pessoas para as pessoas realmente entenderem que a quirologia é uma ciência e não uma adivinhação. Então o indivíduo vai sair conseguindo interpretar, identificar as características que eles estão lendo no trabalho que está dentro do livro da quirologia. Antigamente os médicos que utilizavam essa técnica. Praticamente assim, análise de mãos, das unhas. Bom, das unhas até hoje, até hoje, né? Porque assim, se você vai fazer um exame que tenha uma característica de identificação de queratina ou mesmo coloração de pontas de dedos, um indivíduo que tem, por exemplo, um problema de circulação, a ponta da unha vai ficar bem escura, um castanho, um roxo, então mostra que na terminação dos dedos, venoso com arterial, o sangue não está conseguindo ter um retorno legal. Então isso a gente identifica. A formação da queratina, de mudança de alimentação, hábitos, traumas, tudo isso a gente vai estar vendo dentro da quirologia. O uso dos anéis, né? O tipo de anel que o indivíduo pode estar usando, ele pode simplesmente prejudicar um dedo que já está com uma característica negativa. Então ele vai ficar muito mais negativo. Então uma forma de estar fazendo o uso correto dos anéis. Aí eu não gosto de usar anéis, então a gente trabalha as linhas internas na mão. Existem as manobras também de fazer com que o indivíduo aprenda a corrigir um dedo torto. Então ele vai fazer algumas manipulações no dedo, que eu vou estar passando exercícios. Em 2, 3 semanas o indivíduo já tem um dedo funcionando. Então tem alguns segredinhos como o indivíduo vai estar manipulando o comando que ele vai dar nas mãos. Fantástico. Então serão 5 horas de curso. 5 horas de curso. Com 1 hora de almoço. 1 hora de almoço. Então 4 horas de 4 curso. horas. Gente, a Nirvana fica, se você não sabe, fica em São Caetano do Sul. Facilmente você consegue chegar, porque é no centro de São Caetano, e é Avenida Senador Roberto Simons, 41, telefone 4229-7444. Tem que ligar antecipadamente. Quem vem de fora do estado ou fora de São Paulo, desceu no terminal rodoviário, no Tietê, ou mesmo pegando o metrô, acessa a linha de trem sentido São Caetano, desce, são 2 quarteirões, vai sair atrás da Casas Bahia, 2 quarteirões para cima, já está na Roberto Simons, número 41. Então, facílimo acesso, gente. Então, liguem no telefone 4229-7444. Assim, são poucos lugares. Então, quem realmente está interessado em dar continuidade, entender mais, se aprofundar, não deixe de comparecer. E leve os seus livros para a gente colocar. Agora você não tem mais, esgotou essa edição. Esgotou essa edição. Vai estar agora, nesse mês, ou finalzinho do mês, vai estar sendo lançado a 2ª edição. Então, quem ainda não tem... Então as pessoas devem anotar, levar um caderno e uma caneta. E quem já tiver interesse, já pode começar a deixar encomendado, que a gente já avisa o horário e o dia que vai estar sendo lançado o 2º volume, ou 2ª edição, para quem tem interesse. Houve algumas mudanças internas, algumas figuras que eu fiz uma adaptação mudando, então vai ter muito mais conteúdo interessante.
Sem dúvida. Agora, você falando, são tantas características que uma mão oferece que você pode conhecer uma pessoa só olhando para a mão, né? A falta de um dedo, por exemplo. Uma falta de um dedo. Então, assim, por que o dedo de Mercúrio, ele que é o prejudica? Último, que é o pequenininho. Vamos chamar. Como é que esse dedo, ele prejudica muito? Porque ele mexe com a comunicação e com o dinheiro. Então, a ausência desse dedo, o indivíduo ele passa a ter características de muito ambicioso. E a comunicação dele é uma comunicação enganosa. Ele pode movimentar muito rebanho dentro da fala dele, da comunicação. E o dinheiro não é um dinheiro que vem de fundos corretos. Então ele vai trabalhar geralmente com coisas obscuras, né? E o dedo mínimo, ele assim, quando o indivíduo tem unha comprida, lembra muito as mãos e características de orientais, de que mexem com máfia, europeu que mexe com máfia, onde usa a unha como forma de ver a dosagem da droga. Então, a manipulação com prostituições, com coisas mundanas. Então, esse dedo é um dedo muito importante. E na ausência, o indivíduo ele trabalha de um jeito correto ou ele cai novamente no erro de complicar não só a vida dele, como a vida de muitas pessoas. Essa realidade a gente tem no nosso país hoje. Javer, e os dedos tortos? Por exemplo, uma pessoa da 3ª, 4ª idade, que os dedos vão ficando tortos devido à artrose, né? Artrose seria um nome que a gente usa dentro da medicina para colocar que os ossos estão se deformando. Só que se a gente olhar que o que está dentro é o osso faz parte da nossa essência, de tudo aquilo que a gente vai ter que entortar para continuar vivendo. Uma coluna torta, por exemplo, e com desgaste, mostra que esse indivíduo ele teve que se dobrar muito, ele teve que se humilhar muito. Então, os dedos tortos também, para cada um, a gente tem uma definição. O dedo indicador, se ele estiver bem torto, né, deixar ele bem tortinho, é assim, esse é o dedo que você pede as coisas para pessoas. A gente ordena as coisas. Eu vou fazer, eu quero fazer. Se ele estiver voltado para baixo, praticamente você está falando com o umbigo da pessoa. Você não está falando diretamente com a pessoa, apontando com o dedo no nariz da pessoa. E um dedo no nariz das pessoas incomoda, né? O dedo de Saturno, que é tido o dedo do palavrão, ele tem todo o lado do conhecimento. Então, muitas vezes a gente encontra esse dedo caindo para cima de Apolo, né? Então, essa tortuosidade, ela vai falar de coisas que foram proibidas do indivíduo ter acesso, ou ele não teve condições durante a vida dele de conquistar esse conhecimento. Então, no momento não posso te ajudar, quando eu tiver eu te ajudo. E fala também do lado da religião do indivíduo e dos prazeres que você vai ter com relação a esse dedo. E o dedo de Apolo, praticamente, ele fala da imagem da pessoa, se ele é reto, se ele é curvo, né? Quanto a pessoa tem jogo de cintura dentro da sociedade. Então tem toda uma história. E pelo fato de ter nomes dos deuses gregos, que também vai lembrar a astrologia, mas a gente usa mais os poderes que eles têm das divindades, eles vão estar contando toda a história de cada um desses deuses, né? O Mercúrio, né? Todo lado da comunicação, todo lado do comércio, todo lado do dinheiro, da manipulação do dinheiro, né? E o Polegar vem falando da parte de Vênus, da família, do relacionamento, da sensualidade, de todos um conjunto de deuses que formam a característica de um ser humano. Nós temos todos o caráter vem com uma formação de todos os sentimentos que a gente vai adquirindo e as conquistas que o indivíduo vai fazendo. Então, os dedos vão ficando tortos a partir do momento que o indivíduo, por exemplo, um indivíduo acima de 70 anos que passa a ser dependente de alguém da família, esse dedo vai ficar torto. Ele já não manda mais. Ele não consegue conquistar as coisas que ele tem de direito na vida. Então, o dedo vai ficando torto. Então, ele fica... Tudo que ele quer, ninguém obedece. Se ele dá um conselho, ninguém escuta o conselho dele, né? Então, o dedo vai mostrando toda uma característica. E se entorta esse dedo que você disse que é do conhecimento, do palavrão, que é o Deus que rege esse dedo. O Saturno, né? Saturno. Ele é lento para fazer as coisas, ele demora muito para tomar as atitudes, só que ele tem muita sabedoria. Então, é o dedo que conta para a gente
todo um histórico de tudo aquilo que a gente vai assimilando desde o momento que a gente abre os olhos e respira nesse planeta, né? Então tudo isso vai contando para a gente como foi, se é um dedo espremido, se ele inchou nas articulações, se ele tem momentos em que ele entortou para a esquerda, para a direita. Então tudo isso, se ele rodou para a esquerda, rodou para a direita também. Então todas essas características vão contar para a gente história. Se ele tem pelos nos dedos, então o quanto essa pessoa, os pelinhos, né? O quanto essa pessoa, ela é assim muito responsável, muito certa com as coisas que ela quer fazer. Então os pelos dizem isso? Isso não chega a ser uma pessoa que tenha toque, mas ela quer perfeição. Então a perfeição de ter pelos nos dedos, né? Manchas também no dorso da mão também contam história. O quanto a vida do indivíduo, essas pintas, essas sardas, vão revelar insatisfações, as mágoas que a pessoa passou. E na parte de dentro da palma da mão também pode acontecer isso. Os calos, né? As características, por exemplo, das 4 que a gente utiliza, praticamente são 5, né? Fogo, terra, água e ar. E o 5º, que seria uma mão mista, né? Existem classificações que o formato da mão também conta. Conta também. Né? A mão retangular, palma retangular, dedos curtos, tortos, mão fogo. Retangular novamente, com os dedos compridos, mão água, e magrinha com muitas características secundárias na palma da mão. Mão quadradinha, com dedos batatinhas, mão terra, então tem poucas linhas. A mão do trabalhador, daquele que trabalha na construção civil, é o operário, é um indivíduo que só trabalha. Põe a mão na massa. Mão na massa mesmo. É diferente de outros indivíduos que têm mão quadrada e nunca colocaram a mão na massa. Então, assim, passou a viver um tipo de vida que só dá aquilo que ele nunca vai conseguir. E a mão quadrada com os dedos compridos seria a mão do indivíduo que vem para trabalhar com o intelecto. Escritores, médicos, advogados, indivíduos que vêm para trabalhar com a informática, com a logística. Então tem muito disso. E existe a mão mista, que ela tem características das 4 mãos numa só. Eu uso muito um exemplo da mão do Chico Xavier. Era uma mão mista. Ele tinha todas as características de todos os elementos numa mão só. Puxa, que bacana. Então, assim, é uma mão que mostra a adaptação que a gente vai tendo. E lembrar, por exemplo, dentro da história da psicologia, o que define a diferença entre um homem e um primata é a nossa característica que a gente consegue fazer pinça, enquanto que um primata não consegue fazer pinça. Porém, existem alguns estudos que estão mostrando que os macacos estão evoluindo, né? Já estão começando a fazer tudo aquilo que o homem da pedra fazia, de reunir um grupo de macacos na frente de um outro, onde dá uma semente e ele consegue quebrar com uma pedra a semente para dar para cada um deles. Então, esse ato da gente conseguir fazer esses movimentos, alguns animais não conseguem. Então isso faz com que, eu não acredito que a gente seja o ser mais superior a nível de mente. Existe outra forma de ver a mente, da inteligência dos outros seres. E a gente assim, subestima os outros animais. Sem dúvida. Porém, nós temos esse desenvolvimento que já demorou 2017 anos para a gente chegar nessa habilidade, né? De mexer com as mãos, né? Muito bom. Javer, vamos dar o recadinho final, por favor. Então, eu aguardo, mesmo aqueles que já fizeram, que queiram fazer, entender um pouco mais, vivenciar na prática, ligue 42297444. Sábado, das 9 às 16 horas. E 1 hora de almoço. 1 hora de almoço. Então, um preço comum seria 2 hambúrgueres e um refrigerante. E vocês vão ter todo esse lado de vivência e saber começar a colocar em prática ainda mais. Sem contar que tem aquele cafezinho. Já tem algumas pessoas que já me confirmaram que estão vindo do interior de São Paulo para fazer o curso. Então, temos poucas vagas, liguem e o espaço é limitado. Então, garanta a sua vaga. Não, assim, e vai ser um número que quando falar não tem mais... Então, para o mês que vem, se der, a gente repete esse novo curso para quem quiser. Muito bom. Obrigada, Javer, foi um prazer. Obrigado a todos e aguardo a presença daqueles que realmente queiram, né, tá entendendo o que é
a quirologia como ciência. Muito bom, obrigada mais Obrigado. uma vez. Bom, gente, nunca é demais aprender, mesmo porque hoje nós estamos muito preocupados com questão de Alzheimer e às vezes é um conhecimento novo. E toda vez que você adquire um conhecimento novo, é como se você abrisse uma janelinha no seu cérebro que vai dar menos chances de você desenvolver doenças futuramente. Então, essa é uma porta que está se abrindo, ou uma janelinha, aprender línguas, desenhar, enfim, tem inúmeras atividades que nós podemos, abrindo esse leque, para evitar o mal que não chegou ainda. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Você ligue hoje, agora mesmo, deixe seu nome, o número do seu telefone registrado na agenda eletrônica, na secretária eletrônica, 4994-7848. Você liga nesse número, deixe seu nome e nós vamos agendar um horário de acordo com a sua conveniência. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Por que Deus permite que as mães vão embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade, porque Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia. Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho, e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Eu trago aqui para falar com a gente a doutora Alessandra Abreu Florentino, que é psicóloga e psicopedagoga, e vai falar sobre um assunto, gente, que pega todos nós, de um jeito ou do outro, né? Que é como nós podemos melhorar a nossa comunicação com os nossos filhos, seja ele bebê, seja ele criança, maiorzinha ou adolescente, e às vezes até maiores de idade, ainda existem conflitos entre mãe e filho. E a gente gostaria que ela nos esclarecesse como nós podemos estar melhorando essa comunicação.
Como vai, doutora? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Esse é um tema realmente muito interessante. Eu diria que não tem fim falar sobre conflitos em relacionamentos. Sim, todas as mães se identificam, né? Exatamente. Com esse assunto. Eu tenho uma aberturinha que fala assim: para muitos, uma questão de autoridade, para outros, uma questão de amizade. Os conflitos na relação entre mãe e filho ultrapassam gerações e são desde sempre motivo de debates e reflexões entre pessoas de todas as idades. A convivência entre o adulto e seu filho traz à tona uma série de questionamentos que buscam solucionar os problemas enfrentados na hora de educar, impor limites e, ao mesmo tempo, transformar tudo isso em uma relação de confiança e cumplicidade. A maioria dos conflitos tem origem na dificuldade de comunicação dentro de casa. É isso? Exatamente. Doutora? Os conflitos, eles se originam a partir de um mal entendimento, né? O mal entendimento vem de onde? De uma comunicação que, por algum motivo, se deu entendida de uma forma deturpada, de uma forma confusa. A gente fala, né? Comunicar-se é fazer com que o outro... a gente se expressa, a gente fala para que o outro nos entenda, né? Então, existe um como falar. Às vezes, a gente precisa resolver algumas questões na forma de educar os nossos filhos, na forma de lidar com crianças, adolescentes. E, realmente, como você disse, independente da faixa etária. E existe um como, existe um pulo do gato, né? Existe um caminho para que essa pessoa, para quem a gente vai falar, essa pessoa com quem a gente se preocupa, essa pessoa que a gente ama, que quando a gente se comunique com ela, esse caminho esteja mais aberto, que ele favoreça uma receptividade, favoreça uma percepção de realmente preocupação e não de cobrança, uma compreensão maior dos nossos motivos ou das nossas intenções para com esse filho. É porque você pode ter o número de filhos que for, mas sempre tem aquele que é mais impulsivo, que é desafiador. Mais reativo também, né? Aquela criança ou aquele adolescente que desafia, que enfrenta. Porque os pais, a bem da verdade... Eu gostei de falar com o Pedro. Pedro, nós estamos com um barulho aqui. É lá de baixo. É que nós tem uma construção, né? Ali embaixo. Eu pensei que fosse do aparelhagem. Então, eu até perdi o fio da meada. Que não importa o número de filhos que a gente tenha, cada um tem uma personalidade, uma maneira de reagir às circunstâncias, né? Porque tem aquele filho que... por exemplo, eu acredito que os pais sejam autoridades máximas. Exato. E não aquele amigo, como você tem amigo na escola, né? Uhum. Mas tem adolescente que enfrenta, assim, de igual para igual. De igual para igual, exatamente. A relação entre pais e filhos é muito projetiva. E muito do que compõe a nossa personalidade enquanto papel de mãe, enquanto o papel paterno também, vem muito do histórico daquele tronco familiar, né? Aquilo que vai passando de geração a geração. Então, a gente tem mesmo uma herança de conteúdos que compõem a nossa maneira de se relacionar com os filhos, né? E aí, esse pacote, ele pode ser um pacote que chega para o filho de uma maneira bastante conflituosa ou chega de uma maneira mais leve, mais natural. Porque, assim, é um desafio mesmo a gente procurar o limite entre a amizade com o filho, porque aí, nessa questão da amizade, a gente tende, assim, uma relação baseada na confiança, nesse filho se sentir confortável, se sentir à vontade para se abrir, para colocar os medos para fora, para expor a personalidade real, para se expressar da maneira mais livre que ele puder. Então, a gente entende uma amizade nesse sentido mesmo, de um coração aberto, de um coração que está ali confiando naquele vínculo profundo. Claro. Mas sem a gente perder o limite de estarmos como guias desse processo do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento desse adolescente. Porque a gente tem, sim, um papel de educador, né?
Muitas vezes os pais que são só amigos, eles se perdem no na limite, relação, né? sim. Não sabem o momento de dizer não sabem o momento de educar, corrigir um comportamento, né? E aí essa criança, esse adolescente vai crescendo, achando que pode dar passos maiores do que a perna, e aí depois a vida vai Mostra ensinar que isso de não é forma assim. diferente. A vida mostra que não é assim. Exatamente. Então, é fato, nós somos educadores, líderes, guias, até mesmo espirituais Claro, sem dúvida. dessas crianças e adolescentes que estão aqui conosco, mas junto com o papel de quem guia, a gente tem essa missão mesmo, né, de favorecer para que eles não temam se expor, não temam se expressar, não temam perguntar. Agora depende muito da personalidade de cada. Por exemplo, eu tenho 4 filhos. E um só que tem mais esse instinto desafiador. Certo. E os outros não, já parece que entendem, respeito esse limite entre a amizade e a autoridade. Certo. Mas tem um que já invade, assim, já é desafiador, e sinto assim que muito pouco assim não esbarra nessa autoridade, sabe? Extrapola um pouquinho. O que é próprio da personalidade. É próprio da personalidade. A gente vai ter 20 filhos e cada filho vai diferente, reagir de um jeito e vai se comunicar de um jeito, né? É interessante entender, buscar compreender por que esse filho, que já tem uma personalidade naturalmente mais desafiadora, por que ele sente necessidade de o tempo inteiro forçar o limite? Por que ele sente necessidade de desafiar a figura materna ou a figura paterna o tempo inteiro? Porque a gente entende que um filho, uma personalidade mais desafiadora, gosta de desafios em qualquer campo da vida. Sim. Então, ela vai gostar de desafios profissionais, desafios intelectuais, até mesmo dentro de um relacionamento, é uma figura ativa, que se expressa, uma figura dinâmica ali numa parceria. Mas por que de repente, isso chega tão diretamente para o pai e para a mãe? Aí existe um conflito de gerações. E aí tem algo que precisa ser olhado, cada um dentro do seu baú, entende? Por que existe uma necessidade tão grande de se atacar a figura paterna ou materna? E aonde é que está a fragilidade desse pai e dessa mãe que deixam uma brecha para o ataque acontecer o tempo inteiro? Então, existe algo... Nunca a gente olha só para o filho ou só para os pais, né, Beth? É sempre algo que está acontecendo ali naquele complexo, né, materno e filial. Eu gostaria até que você falasse muito em criança mimada, né, que a gente estraga as crianças e tal. E muita gente não sabe bem o que significa uma criança mimada. O que é você mimar uma criança e quais as consequências de tanto mimo? Então, mimar, né? Porque é uma delícia você mimar, exatamente, né? Ó. O que hoje eu falei assim pra você? Beth, na hora que eu te cumprimentei, Beth, esqueci de trazer pra você um mimo, né? E aí eu comentei, porque mimar vem mesmo de oferecer mimo, oferecer carinho, oferecer atenção. Né? Mimar é uma delícia, né? A gente sempre oferece mimos de vários tipos para as pessoas que são queridas e importantes para nós, né? E para os filhos, netos, né? Ainda mais. A gente quer dar muito amor, muito carinho, muita atenção. E aí, quando o limite disso se perde, aí a gente tem aquele termo, a criança que ficou mimada, né? E, aparentemente, se a gente for olhar para o sentido da palavra, mimar é algo bom, é algo positivo. Mas, socialmente, esse termo é conhecido para falar de uma criança que está sem limites. Às vezes os pais se ofendem, né? Eu percebo que às vezes usar o termo, fulana é uma criança mimada, né? Os pais se ofendem, porque talvez eles entendam isso como uma criança que está sendo mal educada, sim, algo do tipo. Mas não, uma maneira de se referir a algo bom que passou do limite, né? Vamos dizer assim, a criança está com excesso de mel. E aí ela não entende um limite, uma proibição. Às vezes eles não entendem nem os pais se referindo a algo que é perigoso. Porque assim, a criança tem tanta dificuldade de aceitar o não, aceitar o limite, aceitar o formato de um contexto, né?
que não entende nem que os pais, de repente, estão dizendo um não naquele momento exato, porque existe uma iminência de perigo, vai cair, vai escorregar, vai bater, entende? Então, às vezes existe mesmo, percebo que tem uma confusão entre essa questão do mimar, que é algo bom, mas se isso passa um pouco da conta, gera mesmo um transtorno, pode vir a gerar um transtorno de comportamento para essa criança. Né? Em algum momento essa criança vai se revelar como contrária a limites, contrária... Ou então uma criança insegura também. Exato. A gente vai falar dessa coisa da insegurança, que realmente é uma segunda possível consequência, mas os filhos que depois na fase adulta são os mais desafiadores... São aqueles que foram mimados. Infância tiveram muita dificuldade de aceitar os nãos e os limites propostos pela família. E provavelmente foram muito mimados. Verdade, isso. Eu concordo. E aí depois, quando eles chegam na fase adulta, né? Assim, tem adulto que é pior do que criança para ouvir um não, para ouvir uma crítica, para ouvir um aconselhamento. Eles são mais rebeldes do que uma criança e um adolescente. Agora, trazendo toda essa informação para os dias de hoje, Alessandra, com tanta tecnologia, iPhone, celular, toda essa tecnologia que eles ficam direto assim, acessando. E não cria um abismo entre os pais e aquele adolescente? Beth, super sim. Isso tem se tornado um tema constante dentro do consultório, dentro dos atendimentos, né? Mas é uma reclamação de mão dupla, né? Vem dos dois lados. Os pais reclamam dos filhos que não saem do celular. E os filhos falam a mesma coisa, né? Eu chego em casa, a gente mal se fala, porque tá cada um no sofá, de um lado do sofá, de um lado da mesa, cada um teclando o seu. Então, de fato, né, essa tecnologia atual e esse acesso tão fácil à comunicação virtual tem causado verdadeiros transtornos na comunicação e na convivência familiar como um todo. E como a gente driblar essa questão? Porque tirar o celular é algo fácil, mas não sei se esse é esse caminho. É engraçado isso. Tem se tornado um tema constante nas orientações. Em primeiro lugar, assim, o tirar o celular, eu diria que é para todo mundo se tirar, né? Não a gente tirar do outro, né? E deixar os às pais. vezes, assim, os pais querem punir os filhos castigando, tira o iPad, tira o celular, e a gente sabe que não é mesmo exatamente por aí, né? Mas, assim, na questão da comunicação, é preciso ter uma disciplina interna, né? Falar assim, chega, já foi meu limite, minha mãe tá aqui, não vi minha mãe o dia inteiro, ou a mãe, o pai, fala, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, agora é o meu momentinho com a minha esposa, meu momentinho com a minha filha, com meu filho, com a minha família. Deve começar pelos pais, essa educação. Então, os pais precisam dar um modelo, né, Beth? Às vezes, é um pai e uma mãe que não saem da internet e a primeira punição que eles vão fazer dos filhos é tirar a internet. Então, peraí, que modelo é esse, né? Se é uma família que já tem uma proposta, né? Eles já têm essa postura de preservarem uma comunicação ali numa mesa de jantar, né? De perguntarem como foi o dia, demonstrarem interesse, né? Pela vida, pedirem opiniões. E assim, pedir opiniões para fazer troca mesmo, né? Sem julgamento, sem crítica, sem achar que aquela opinião não era legal ou estava errada, entende? Para fazer um momento de troca, né? Perguntar para o filho o que foi legal, interessante, gostoso no dia, se venceu algum desafio, se passou por alguma turbulência, né? Quer dizer, perguntar os altos e os baixos daquele dia, né? Exatamente, para poder fazer troca, dar exemplo da própria vida, compartilhar situações que já viveu de modo parecido, né? Fazer com que os filhos também tenham interesse em conhecer esses pais. Porque muitas vezes o pessoal tá ali viciado na internet por puro tédio, né? As pessoas não se revelam dentro da família, né? Tá tudo ali no oculto, tá tudo ali muito cada um no seu mundinho interno e não tem um momento de troca verdadeira, um momento de revelação, um momento em que você realmente se coloca, se oferece para o outro, né? E aí, claro que a comunicação vai ficando cada vez mais difícil e aí o conflito se estabelece, né? Um verdadeiro distanciamento dentro da própria casa. Você passa a não conhecer mais o seu filho, né? E
consequentemente, esse filho também está privado de conhecer mais os pais verdadeiramente, Sim. né? Às vezes eu estou conversando com as mães do consultório, porque a gente, quando atende criança, por exemplo, né, de tempos em tempo, a gente tem as orientações com os pais. E aí é comum que a mãe, nesse meio tempo, às vezes manda alguma coisa pelo WhatsApp, né? E aí, vamos supor, a mãe fala, porque minha filha fez um passeio e ela voltou triste, percebi que ela estava excluída, percebi que ela não teve uma boa interação com os amiguinhos, né? Ah, mãe, como que você soube disso? Pelo Facebook. Olha. Mas peraí, foi sua filha que chegou e te contou que ela se sentiu excluída, que ela se sentiu pouco à vontade ali com a experiência, ou você viu alguma foto estranha, alguma coisa no Facebook que te pareceu isso? Ah, eu vi no Facebook. Então, peraí, aquilo é uma foto. E com a sua filha, qual foi a história? Isso tem acontecido demais, Beth. Claro que é um conflito, né? Claro que é um padrão de época, né? E que tem gerado inúmeras confusões, inúmeras percepções distorcidas do relacionamento. Quer dizer, se já existia uma falha de comunicação na família entre pais e filhos, com a tecnologia as coisas, pelo jeito, pioraram. Só se expandiram, exatamente, pioraram. Porque agora parece que a gente tem a tecnologia como uma muleta, como uma grande desculpa para não precisar conversar. Ninguém mais fala no telefone, por exemplo, né? Aí é tudo por WhatsApp, aí você tem a facilidade de mandar o áudio, então você não precisa nem parar para prestar atenção no seu amigo que te mandou um áudio, né? Você pode ficar digitando, lavando a louça, enquanto você ouve o áudio. Então, assim, cada vez menos as pessoas prestam verdadeira atenção umas nas outras. Atenção, hoje em dia, virou ouro. É mesmo, é verdadeiro. Então, deixa aqui para o pessoal algumas dicas simples para nós melhorarmos, nós como mãe, mulher também, como melhorar a nossa comunicação dentro de casa. A comunicação dentro de casa. Qual é a muito primeira legal. dica? Olha, eu acho que a gente pode começar por tentar descobrir como é que esse filho prefere se comunicar, né? Porque, assim, tem criança que faz muita brincadeira, então, assim, eles vão dizendo coisinhas pelas próprias piadinhas, né? Tem criança que já você percebe que tá provocando, então, peraí, né? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu sentar e perguntar para minha criança por que ela está tão irritada, por que ela está tão sensível, né? Tem criança que já vai agredir diretamente, né? Então, qual é o estilo, né? O que é que essa criança está mostrando? Vamos tentar perceber pelos olhos e pelo coração, né? O que essa criança, esse filho está expressando. E a partir daí, procurar resgatar mesmo o toque, né? Quantas vezes a gente vai entrando na correria, a gente perde mesmo aquele momento de uma massagem, um carinho, um abraço, um beijo. Depois de um tempo, eles também começam a fugir ficar de nós. né? Então, a gente precisa estimular isso enquanto pode, para eles manterem o registro. O adolescente é mais arredio, eles já são né? mais arredios mesmo, eles têm questões corporais e tal, então eles fogem. Então, a gente tem que aproveitar esse contato pele com pele enquanto durar, né? Enquanto for mais fácil. E procurar mesmo trazer, assim, troca de livros, troca de músicas, troca de opiniões, de coisa que você está assistindo, ouvindo, lendo, para tornar as conversas interessantes. E para fazer com que, a partir daí, esse filho se sinta interessado, curioso e à vontade para fazer trocas não com nesse vocês. momento você não vai ficar tentando corrigir seu filho da bronca. Isso, a gente não está falando sobre o conflito exatamente nesse momento, né? A gente está falando sobre caminhos que facilitem uma troca mais verdadeira, uma troca mais real. O filho esconde coisas por 2 motivos. Ou porque ele está fazendo escondido porque ele sabe que aquilo está errado, os pais não aprovariam, porque não foi o que ele aprendeu, não foi como ele foi educado. Ou ele está fazendo escondido porque ele tem medo de ser desaprovado e rejeitado. Então, é muito importante a gente poder oferecer esse espaço para que eles sintam confiança em mostrar quem eles de fato são. E aí não dá para ter muita crítica, muito julgamento, dá para ter troca.
Alessandra, infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas eu Passa sei que rápido. você vai voltar aqui, Sim, sim. continuar esse bate-papo, que eu tenho certeza que é de suma importância para todas as famílias. Exato, eu concordo. Não Beth, é um só tema para o Dia das Mães, né? bem profundo, exatamente. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho, por favor. Então, sou psicóloga, atendo em consultório, sou também psicopedagoga e sou especialista em psicologia do feminino. Trabalho há 12 anos com grupos e atendimentos individuais de mulheres e crianças. Muito bom. E deixa um contato, por favor. Sim, meu consultório fica em São Caetano e quem precisar entrar em contato comigo pode me procurar pelo WhatsApp ou me ligar no 99245-5220. Muito bom. Você atende todos os dias? Eu tenho. Atendo de segunda a sexta. De segunda A sexta. A sexta. Isso. De que Então, hora? a agenda cada dia é um é o dia, horário, né? Mas né? basicamente eu estou disponível das 9 às 19. Mas sim. assim, as agendas vão se montando mesmo cada semana de um jeitinho. Muito bom. Eu fiquei muitíssimo feliz em revê-la primeiro. Obrigada, Beth. Seu também. beijão no seu filho, que já está sapequinha, fiquei muito sabendo. sapequinha. E você realmente está se superando cada dia mais, viu? Obrigada. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Obrigada Beth. mesmo. Gente, eu vou encerrando, infelizmente, por aqui, com uma frase dizendo: mãe de barriga ou mãe de vida? Mãe desde sempre ou escolhida? Os tipos mudam, mas o amor continua. Vocês que não conhecem a Boutique Kick Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Kick Show Moda, nosso Instagram é Kick Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. E no Jardim, o número 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo.
Você ligue hoje mesmo, agora mesmo, deixe seu nome, o número do seu telefone registrado na agenda eletrônica, na secretária eletrônica, 4994-7848. Você liga nesse número, deixe seu nome e nós vamos agendar um horário de acordo com a sua conveniência. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo.